Bom pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Pessoal, hoje vamos trazer aqui um vídeo diferente, né? Saindo um pouco aí, fazendo um retorno aqui nas nossas atividades aqui do canal, né? Depois aí de um período de férias, aí de descanso. Vamos trazer aqui um conteúdo mais light aí para o pessoal, né? Mais voltado à questão de esporte e do evento ocorrido aí que tivemos aí no final do ano, né? Em relação, pelo menos aqui na região, né? Onde nós estamos aqui com o canal aqui que é na região do Paraná, aqui, né? Curitiba, aqui, Paraná, Brasil, enfim, né? É onde ocorreu vamos dizer, acidente, né? Essa questão aí de montanhismo que nós tivemos aí um tempo atrás, né? Aqui não cabe ficar remoendo, falando sobre o assunto aí que nós tivemos aí desse incidente, né? Mas vamos explicar um pouquinho aqui sobre como funciona essa questão de montanhismo, como que é o esporte, um pouco nessa prática, né? De que muita gente é adepta, né? Um esporte muito praticado, né? Muito bom, inclusive para a saúde, né? Uma prática excelente, um esporte muito bom, mas que é, obviamente, com vistas, né? Com aí verdadeiros espetáculos da parte da natureza, assim como superação em relação ao físico, né, superação aí de desafios, mas ao mesmo tempo é um esporte que ele exige uma certa atenção em questão de cuidados, né, até porque você está ali exposto à questão da natureza, né, e como que você seguindo essas diretrizes, né, você seguindo essas limitações, não ocorre o tipo de incidente que houve aí com o rapaz em questão e o Betinho, né? No final aí de 2025, início de 2026 aí no famigerado Pico Paraná, que é o morro mais alto aí do sul do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dessa prática hoje, né? Esse esporte é muito bom. Assim como vamos falar aí desse incidente um pouco em relação a questões de segurança, né? Para o pessoal entender como é que funciona essa dinâmica, né? Então, um videozinho bem light, o pessoal que gosta desse conteúdo, né? Que acompanha os conteúdos aqui do canal, eu já desde já peço aí que deixem o like, né, no nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal para outras novidades e vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Então, pessoal, quando a gente pensa, não é, em montanhismo, vamos dizer assim, é uma prática que ela já vem não pelo esporte em si. O esporte ele acaba se desenvolvendo, né, em cima já de uma, vamos dizer assim, de uma prática que ela já existia aí desde o mundo antigo, vamos dizer assim, né, desde aí já uma prática milenar, né, da qual muitas vezes, né, a prática de você subir uma montanha, um local desse sentido, era normalmente, né, associado a questões místicas. Pessoas aí que tinham questões de epifanias, coisas aí místicas de época, né? Como o caso dos judeus, né? Você tem a questão dos 10 mandamentos, né? O Monte Horeb, né? Enfim, Monte Sinai. Você tem aí a questão no caso aí dos sumérios, né? Criarem lá os zigurates e outros templos, né, como se fossem montanhas que alcançassem o céu, entre outras coisas, né. Os próprios povos pré-colombianos também aqui tem essa questão, né. Na própria, vamos dizer assim, você tem a questão dos carmelitas, por exemplo, no Monte Carmelo, na Turquia, né, os carmelitas também, né, você tem essa questão dos morros, e na Idade Média também a questão da conquista, no sentido de estar mais próximo, digamos, da superação física em relação aí à perfeição divina, né? De você estar aí imitando a Deus, né? No sentido, não no sentido de competir com Deus, mas imitar no sentido de agradar, né? Enfim, então na Idade Média você tem isso na era cristã também, né? Dos cavaleiros irem lá, vamos dizer assim, explorarem montanhas ou criarem fortificações em montanhas, castelos, fortes, né, mosteiros e outras coisas em sopés de montanhas. Então a montanha ela sempre esteve muito ligada ao ser humano no sentido de superação e até no sentido místico também, a gente pode colocar nesse sentido, né? Então a exploração de montanhas ela já ocorre há séculos, é uma coisa milenar. Porém,
vamos dizer assim, que a exploração no sentido natural, no sentido de você conhecer, mapear a região, conhecer os detalhes, né, é algo até de certa forma recente, vamos dizer assim, né, começa ali já no final da Idade Média, né, época renascentista, mas já, vamos dizer assim, que nos últimos séculos aí tomou mais proporção, né, em relação a mapear todos os pontos do mundo aí, né, os pontos conhecidos, né. Então você vai ter exploradores que irão subir ao Monte Everest, né? Você vai ter exploradores que vão conquistar aí a Cordilheira dos Andes, né? Que vão subir a Cordilheira dos Andes. Você vai ter exploradores que vão conquistar os polos, como o Polo Norte, Polo Sul, né? O caso aí do Matthew Perry, né? Que é um dos exploradores aí que conquista, não sei se não me engano, Polo Norte, Polo Sul, não lembro bem, mas Matthew Perry é um dos exemplos. Você tem o próprio também Hiram Bingham, né? Hiram Bingham, que foi o explorador, né, que redescobriu, entre aspas, né, a cidade de Machu Picchu, né? Nós vamos falar muito ainda em outros vídeos a respeito disso, né? Então, Hiram Bingham é um exemplo também de um explorador. O Reinhard Mack, né, no caso aqui do Paraná, o Reinhard Mack foi o explorador alemão que subiu pela primeira vez o Pico Paraná, né? Você tem Joaquim Olimpo, né, brasileiro, que conquistou aí pela primeira vez o alto do Pico Marumbi, também aqui do Paraná. Então você tem muitos exemplos, né, de exploradores aí que conquistam montanhas aí no decorrer dos séculos, ainda mais agora na história moderna, de pessoas que fizeram esses feitos, né? Então o montanhismo, a partir dessa exploração, as pessoas viram, olha, interessante, né? Indivíduos conseguem criar rotas, né, para tornar esses caminhos mais simples. Alguns desses caminhos já existiam. Vou usar aqui o exemplo do Paraná, como o caso do caminho de Tupava, que o pessoal chama, que é um caminho que ele serpenteia a Serra do Mar, que os tropeiros usavam, né, na época aí da colonização ainda, né, para transportar especiarias e materiais pelo meio da Serra do Mar, interligando o Planalto até o litoral, né. Imagine, a gente já vai falar um pouco sobre a questão topográfica aqui, né, mas é um dos caminhos que existem. Então a exploração ela sempre esteve associada a essa questão, tanto mercantil, a questão de necessidade, como a questão de superação humana. Então isso vai virar um esporte agora no século, meados aí do século XX, né, já quando surge, né, essa questão de você associar elementos, digamos, de exploração com a prática esportiva. Por exemplo, o uso de bastões de trekking, né, bastões de trekking que são como se fossem bengalas que você utiliza, às vezes dependendo do tipo de terreno, para você superar obstáculos. O uso de bússolas, né, por exemplo, para você poder se localizar em meio à natureza, em meio a uma vastidão, a um lugar, digamos, ali pouco explorado, que tenha pouca civilização em volta, né, uma bússola é algo bom. Então, quando você começa a utilizar esses equipamentos, você começa a ver que, vamos dizer assim, se torna algo divertido, né, algo que pode ser aí associado ao exercício. Até porque o montanhismo ele é um exercício excelente para o corpo humano, né? Inclusive pela questão de resistência à pressão, resistência a mudanças de temperatura, resistência em relação à umidade, né? Porque montanhas normalmente são de clima úmido, né? Muita chuva e outras coisas, né? Você aguentar condições de tempo severas e terreno severo, né? Uma coisa que você não encontra em cidade. Práticas esportivas, como por exemplo a corrida, que nem o pessoal faz, né? Esse famoso Cooper, né? A caminhada, aí a corrida de velocidade, ela é feita normalmente em velódromos, né? Em locais aí associados a isso, ou em ciclovias, em locais já específicos para corrida, nos quais você não vai encontrar obstáculos na frente. Tá certo que estamos falando aqui de Brasil e até em ciclovias deixam pedras no meio do caminho, né? Mas no mundo, pelo menos, o padrão de uma ciclovia é estar reto ali sem nenhum obstáculo, né? Com asfalto no qual a pessoa pode correr, enfim, a uma velocidade ali sem ter nenhum tipo de obstáculo. O montanhismo ele é diferente. Ele é uma caminhada, pode ser uma caminhada rápida ou mais lenta, na qual, vamos dizer assim, você vai ter muitos obstáculos, né? E vamos dizer assim, a diversão desse esporte é justamente essa questão da superação em relação à exploração do local.
é você pegar um circuito que tenha vários níveis de dificuldade diferentes, várias adversidades no caminho, e você cruzar esse caminho em um determinado tempo, né, sobre determinadas condições, enfim, e você concluir esse circuito. Quando não, em relação a tempo, em relação a, vamos dizer assim, existem algumas categorias esportivas na quais você pode, digamos, concorrer e correr, digamos, uma montanha, enfim, como se fosse uma espécie de maratona, entre aspas, né, que é o trail run, que a gente fala, né, assim como também a corrida de orientação, que ela é, vamos dizer assim, baseada em pontos, né, aqueles checkpoints, que a gente pode dizer assim, que as pessoas elas vão passando em determinado caminho, né, você tem que percorrer aquele caminho, cada equipe tem um mapa, enfim, do local com esses checkpoints e você tem de ir alcançando, né, esses pontos de controle até você somar o maior número de pontos de controle, ou enfim, fazer o melhor percurso possível até o final do percurso. São modalidades diferentes que surgem dentro do montanhismo, como também a corrida de aventura, que o pessoal fala que é um combinado, né, de montanhismo, ciclismo, escalada, enfim, várias outras práticas, né, que a gente chama de corrida de aventura. Canoagem também, né, entra um monte de coisa junto. Mas, nos focando na questão do montanhismo enquanto esporte, sem uma prática definida, ele é, vamos dizer assim, um esporte em relação ao exercício, em relação à vista, em relação a paisagens, a conquista e a superação corporal. Então muitas pessoas fazem esse esporte justamente por isso, né? Algo para alguns é algo mais emocionante, né? Para outros é algo, vamos dizer assim, emocionante no sentido de desafio, né? De você buscar desafio, buscar emoções mais radicais, né? Adrenalina. Para outros é mais por diversão mesmo, né? Sair da rotina da cidade, você estar perto da natureza, você vai encontrar bichinhos, animais, insetos e outras coisas diferentes que você não vê na cidade, plantas, né? E outras coisas, paisagens, né? Então é uma diversão. Assim como também para alguns é questão romântica, o pessoal gosta de subir uma montanha, às vezes uma pessoa quer ir lá, pedir a pessoa em casamento, e tem toda aquela questão de acampamento também, aquela questão de você estar confraternizando com amigos, fazer uma prática diferente que não seja ficar na frente de um videogame ou de um computador, enfim, né? Então são coisas que estão associadas a esse esporte, principalmente em relação à natureza, né? Situações diferentes. Então é uma prática muito boa. Tá? E justamente por se espelharem nesses grandes exploradores que os montanhistas eles buscam, né, esses desafios. Em relação ao esporte, a equipamentos, né, o montanhismo é um esporte que ele não necessita de muito equipamento, dependendo da trilha, né, ele tem adversidades diferentes, né, tem situações diferentes. Por exemplo, uma trilha que a gente chama de ataque, por exemplo, que é uma trilha leve, uma trilha rápida, que você faz em um dia, no máximo, meio dia, em um dia, não necessita de muito equipamento. Ainda mais dependendo da época do ano. Se você estiver, por exemplo, num verão, numa meia estação, no máximo ali, a sua roupa de montanhismo, uma calça leve, né? Normalmente essas calças de tactel, que a gente diz, né? Calças dry fit, né, camisetas ali, enfim, bermudas, enfim, camisetas dry fit, e ali uma proteção, né, no caso uma viseira, um boné, coisa do tipo que ele protejam, né, dos raios do sol ali, né, protetor solar, coisas simples, né, repelente, dependendo do local, um bom tênis de caminhada ou uma bota de aventura, né, uma bota de montanhismo, já é o suficiente para que uma pessoa, em questão de equipamento, para que uma pessoa ela possa realizar essa atividade. E obviamente que ela leve principalmente alimentos leves, né? No caso, para você poder comer algo no caminho, alimentos leves, coisas leves ali como barrinhas de cereal, sanduíche natural, coisinha bem leve, e ali no máximo água, por exemplo, principalmente água, né? Garrafinhas ali e tal, que você possa se utilizar, se abastecer no caminho, né? Que isso é muito importante, a utilização de água
em montanhismo é algo muito importante, que você esteja sempre se hidratando, uma atividade que você está exposto ao tempo e à natureza, então hidratação é o mais importante. Então, tendo esse equipamento básico para uma trilha simples, de verão, de meio período, que a gente pode dizer assim, né, meia estação, é mais do que suficiente, né? Só quando você vai pegar uma trilha, digamos que ela é extremamente extensa, ou um circuito de trilhas, por exemplo, que você vai fazer montanhas muito grandes, ou circuitos de trilha que são enormes, que levam horas e horas e horas para você fazer, que vai necessitar, por exemplo, de um bivac, que a gente pode dizer, né, um acampamento, que vai necessitar de pernoite na trilha, aí é necessário que você leve um equipamento diferente, né? No caso, barraca, você vai levar alimentação, você vai levar um saco de dormir, mochila ali com equipamento operacional, dependendo da situação. Então, você já vai levar um equipamento junto com você, que é um peso a mais do que o seu próprio peso que você vai utilizar no esporte, né? Que daí ele muda, né? Já é uma adversidade diferente que necessita de um equipamento específico. Porém, já é para o pessoal que pratica montanhismo há um certo tempo, pessoas que já estão habituadas a esse esporte e que utilizam-se desse equipamento, no caso, para pernoitar, quando as trilhas são muito grandes. Mas isso são casos específicos, né? O pessoal que é iniciante em montanhismo dificilmente vai pernoitar em uma montanha, então não é muito necessário você utilizar esse tipo de equipamento, ao menos, vamos dizer assim, de início, né, no montanhismo. Bom, dito isso, em relação a condições físicas para você praticar o montanhismo, não é necessário que a pessoa seja um fisiculturista, que a pessoa seja um excelente de um halterofilista, um indivíduo que tenha uma musculatura estupenda para você praticar esse esporte. Normalmente pessoas que vão praticar halterofilismo, que vão praticar corrida, por exemplo, né, essas corridas de velocidade, que a gente chama, né, a pessoa ela tem de já estar treinando um certo tempo, caminhada, tem de ter um certo condicionamento físico, a gente chama de treinamento de cardio, né, fazer bastante esteira, porque a pessoa não vai sair correndo por aí do nada, né, isso pode causar inclusive problemas de coração numa pessoa, um infarto, coisa parecida, se a pessoa não tem nenhum preparo físico, ela começa a fazer isso do nada, enfim, indivíduo sedentário ou mesmo aí com pouca prática esportiva, pode causar problemas. Então, é diferente, é uma corrida, né? Você está utilizando o máximo ali da pulsação do seu corpo, do seu cardio. Então você tem que treinar um pouco o seu corpo antes de você fazer isso. No montanhismo não é tão necessário. Porém, a questão do montanhismo é que você vai ter a caminhada atrelada a obstáculos. Então, justamente por você ter essa caminhada atrelada a obstáculos, é necessário que você condicione o seu corpo minimamente. Isso quer dizer, você necessita sim realizar um pouco de caminhada, você necessita realizar exercícios físicos, alongamentos, levantar um pouco de peso, dependendo do tipo de trilha. É bom a pessoa fazer um pouquinho de exercícios, né, caminhadas ali regulares. É interessante que a pessoa já esteja, digamos, condicionando o seu corpo. Normalmente, se a pessoa já tem um pouquinho mais acima do peso, começar a maneirar um pouco ali, né, fazer uma certa dieta, né, e preparando um pouco o corpo. Por quê? Porque é uma atividade que ela é leve, dependendo da situação, muito divertida, mas ela vai exigir do seu corpo, como qualquer atividade esportiva. Um indivíduo que faz canoagem, ele tem que preparar muito o braço dele, porque ele vai ficar remando ali muito tempo. Um indivíduo que, enfim, pratica um skatista, por exemplo, um skatista não precisa fazer exercício, precisa, ele tem que ter um preparo nas pernas. Se o skatista começar a ficar muito gordo, muito obeso, não tiver preparo com as pernas, ele vai se machucar, vai se acidentar, porque o skate pode quebrar, enfim, pode cair, enfim. Então é interessante em cada prática esportiva você ter um certo preparo. No montanhismo é mais isso, né? Exercícios ali regulares, alongamento, né? Caminhada, você ali e também um certo preparo psicológico, no sentido de, vamos dizer assim, exposição às adversidades. Tem pessoas que vivem no meio urbano, que a gente diz, né? Pessoas que vivem em cidades, que estão acostumadas a ficar na frente de computadores, na frente de TV, em cadeiras de escritório, né? Em sofás confortáveis. Então o que acontece? Uma pessoa que ela vive essa vida mais sedentária, mais
estável dentro da cidade, quando ela vai realizar uma prática esportiva, normalmente ela vai ter uma mudança de vida. Né? Já se você está em cidade, você já sente essa diferença, não na prática esportiva, mas no montanhismo a percepção psicológica ela muda completamente. Porque você vai estar exposto à natureza, você vai estar longe de civilização, longe de conforto. Então você volta a ser, digamos, mais um ser dentro da natureza. Você não é mais aquele centro, digamos, que todo o conforto está confluindo para você ali dentro da sua casa. Não, lá você, na natureza você está literalmente sendo somente mais uma parte da natureza. Então é diferente, você está com uma percepção de imensidão. Então você vai estar exposto ali à natureza, exposto ao tempo. Então você tem que estar preparado para saber que você vai ficar sujo, que você vai sentir calor, que você vai suar, você vai sentir frio, você pode ali ficar um pouco desidratado, você pode ficar ali, dependendo se der uma garoa, você vai ficar molhado, enfim, você vai estar exposto ao tempo. Né? Se você estiver em um local, por exemplo, que tem uma certa altura, a gente vai chegar nessa questão já, você vai ter a percepção de altura. Então, uma pessoa que às vezes tem medo de altura, ela vai sentir pavor, dependendo da situação, ela vai ter que preparar o psicológico dela para isso. Então, são coisas que, digamos, elas contam, né, nessa prática. Mas é um preparo psicológico, não tão complexo, mas um preparo mínimo que a pessoa tem que ter ali para saber que ela vai se limitar nesse sentido, né? Dito isso, é o tipo de preparo que uma pessoa tem que ter, né? Em relação à dinâmica da prática desse esporte, né, da dinâmica, é um esporte que normalmente é mais interessante você realizá-lo em grupo. É possível você fazer montanhismo sozinho? Sim, não é uma prática impossível de você fazer sozinho. Porém, é mais interessante uma pessoa realizar essa prática sozinho se ela já tem uma experiência com montanhismo. Se a trilha é muito simples, você está falando de uma área rural, por exemplo, vou fazer uma caminhada, uma trail run, por exemplo, numa área rural, dentro de uma chácara. A chácara tem lá um monte de caseiros, tem casinhas, colonos dentro da chácara. É uma coisinha simples, trilha de saibro, com poucas colinazinhas, coisas simples, tudo aberto, você enxerga todo mundo ali por perto. É uma coisa. É uma coisa simples, fazer uma corridinha de orientação dentro de um sítio, dentro de uma área rural que tem um monte de casa e um monte de gente em volta. Isso é simples, você pode fazer isso sozinho, né? É normal. Agora, suponhamos que você esteja, por exemplo, em, vamos dizer assim, uma serra, né? Em um vale, enfim, vamos dizer assim, uma floresta, né? Ou então uma montanha isolada, um sertão, por exemplo, um lugar que você está isolado, digamos, da civilização, que você está a quilômetros de uma cidade e o próximo sítio, a próxima área rural está a quilômetros de você. Então, não é interessante você fazer isso sozinho se você é um principiante. Jamais. Não faça isso. Mesmo que pareça fácil, não faça, porque é perigoso. É algo que você pode ter problemas e adversidades no meio do caminho. E se você tiver, não vai ter ninguém para te socorrer. Se você não tiver um meio de socorro, um preparo para isso, você vai sofrer privações, você vai passar sufoco, né? Vai passar por problemas. Então não é uma prática que inicialmente você deve fazer sozinho, e sim em grupo. Pelo menos 2 ou 3 pessoas, e que de preferência uma dessas pessoas já tenha feito montanhismo. Já tenha uma mínima prática já nesse esporte. Para que vocês façam, por exemplo, uma trilha simples, uma trilha pequena, pelo menos 2 ou 3 pessoas. É o ideal, né, para que você realize essa atividade. Se não, se você já tem experiência, já fez a prática, aí pode até arriscar de fazer sozinho alguma coisinha simples de começo. Mas, enfim, é um esporte minimamente para você fazer em grupo. Questão de cuidados. Vamos lá, que nós já dissemos aqui, questão de você utilizar protetor solar, né, no caso de sol, né, no verão, utilizar roupas de inverno no inverno, né, você vai fazer, por exemplo, fazer uma montanha, um lugar alto, na pior
parte do inverno, por exemplo, pegar no mês de, aqui no caso do hemisfério sul, entre junho e julho, que é mais frio, que o frio absurdo, no mês de julho você vai pegar uma montanha para subir. Você tem que estar muito bem agasalhado e preparado, porque a temperatura cai muito. Se você já está, digamos, na cidade, tem uma temperatura de 10 graus, 12 graus, lá em cima provavelmente vai estar 4 graus. Vai estar um frio horrível no alto do morro. Então você vai sentir muito frio. Você vai tremer, você vai sentir uma temperatura horrível. E no verão, a mesma situação. Se você não estiver com protetor solar, muito bem hidratado, com muita água, muito equipamento, você pode até ter uma insolação, né? Sofrer com queimaduras de sol, coisas do tipo, porque o sol pega no verão, é muito forte. E no inverno é o frio. Então você tem que estar preparado para cada um deles nessa questão de cuidado. Questão de caminhar, vamos dizer assim, na trilha, né? O montanhismo, ele é um esporte que normalmente, grande parte, pelo menos aqui no Brasil, que nós estamos falando aí das trilhas, elas têm indicações. São trilhas que, de tanto os esportistas as utilizarem, vamos dizer assim, elas têm demarcações. Elas têm, vamos dizer assim, segmentos que você vamos dizer assim, os percorre no caminho, né? Então, você tendo ali é interessante você estudar um pouco antes de você fazer a montanha, o local que você vai fazer, com o tipo de sinalização que ele oferece. Por exemplo, esse local tem sinalização no chão, por exemplo. Tem, às vezes, partes ali que tem pontos ali na trilha que te mostram para onde você está indo. Tem plaquinhas, que, às vezes tem umas trilhas que tem até plaquinhas, né? Plaquinha do morro tal, vire a tal lugar, vire para tal lugar, vire para a direita, vire para a esquerda, suba reto. Enfim, tem plaquinhas que às vezes te encaminham, assim como fitas, às vezes fitas de sinalização. Por exemplo, se você seguir a fitinha amarela, é a fitinha que te leva para tal lugar, você segue essa fita que vai para tal morro, para tal situação. E algumas, inclusive hoje em dia, né, com GPS, aí, com equipamentos eletrônicos, tem algumas que são mapeadas até por aplicativos, então se torna mais fácil ainda para você fazer a prática. Então, é uma coisa muito simples em relação ao montanhismo, você seguir a demarcação, né, da trilha. E normalmente quando você tem uma pessoa que já é experiente com montanhismo, a pessoa ali que você está fazendo que tem mais experiência, é você segui-la, né? Praticar montanhismo não te faz, digamos, um Rambo, não te faz nenhum super-herói, né? Fazer trilhas não é sinônimo de você virar um super-herói no meio da natureza, de você virar o Tarzan no meio da natureza. Não é bem assim. Você entrar dentro de uma trilha é você respeitar a natureza, o meio ambiente onde você está, o tipo de situação onde você está. É você ter um respeito com aquilo, porque você é simplesmente mais uma parte daquele lugar ali, né? Correto? Então, suponhamos, né, que você esteja em um agreste, por exemplo, em um sertão, um lugar ali que tem uma vegetação de caatinga, aquela vegetação de cactos, né, de árvores mortas, enfim, muitas pedras pelo caminho, né, morros, enfim, e aquela vegetação que ela te confunde a cabeça, que parece que é tudo igual. Mas você começa a ver que no caminho tem fitinhas. Imagine na sua cabeça, né, tem fitinhas e tem setas que te ligam para você ir até tal lugar. Obviamente, se você seguir essas setas, você vai chegar no local pretendido, correto? Isso se chama demarcação, né? Se você começar a sair do lugar dessas fitinhas e começar a seguir outro tipo de ideal seu da sua cabeça, eu vou por aqui porque parece mais perto, você vai se encrencar, porque você pode encontrar, por exemplo, pelo caminho buracos, você pode encontrar valas, você pode encontrar animais peçonhentos, você pode encontrar outros tipos de adversidade pelo caminho que podem te oferecer riscos físicos. Então não é indicado que você saia da trilha quando você faz montanhismo. Isso em qualquer local, por mais banal que seja. Por exemplo, eu estou numa região rural, estou no meio de uma região rural, né? Resolvo fazer uma trilha, vamos dar um exemplo assim, uma trilha de final de tarde. Imagine, pôr do sol, bonito, né? Fazer uma trilha na área rural. Estou caminhando numa estradinha lá de saibro. A estradinha de saibro tem dois caminhos, né? E
a placa da trilha está te indicando para você ir para o lado direito, por exemplo. O lado direito parece um pouquinho mais longo, você tem que serpentear uma área lá e tal, para você chegar na parte final da trilha. Mas só que daí tem uma outra trilhazinha do lado esquerdo que parece que aponta lá para o final da trilha. Fala, opa, que legal, eu vou por aqui, é rapidinho. Só que tem um problema. Por exemplo, essa propriedade é uma propriedade particular. Aí o sujeito entra dentro da propriedade lá, no cair da calada da noite, com umas roupas meio esquisitas. Tem um monte de jagunço dentro da propriedade lá, protegendo o lugar. O cara vê o sujeito lá longe, andando no meio do mato, de noite, com uma roupa suspeita. O que esse cara vai fazer? Ele vai cair em cima de você. Você pode levar um tiro, você pode, enfim, ter um sério problema com esse jagunço dentro da propriedade, porque você entrou numa propriedade particular, né, desrespeitando a própria trilha em si. Você foi lá e pôs a tua conta em risco. Uma coisa simples, você foi lá e causou um sério problema para você mesmo. Então olha só, isso estamos falando de uma trilha simples. Agora vamos falar, por exemplo, de montanha. A gente vai chegar no caso do nosso amigo Betinho aí, que você está no meio da montanha e, por exemplo, a trilha ela segue para um caminho, mas o outro caminho parece mais convidativo. Você vai para o outro caminho, mas você vai encontrar sérios problemas naquele outro caminho lá. Você vai encontrar, por exemplo, começa a pisar em mato fechado, vai lá e pisa sem querer num escorpião e leva uma picada de escorpião no pé. Olha que coisa maravilhosa. Você vai direto para o hospital. Se alguém estiver junto com você, né? Se não estiver junto, adeus, né, meu filho? É um BO bem grande, né? Ou, por exemplo, se encontra ali uma serpente peçonhenta, uma cascavel, uma jararaca, por exemplo, no caminho. Ou então, sei lá, enfim, dá de cara, por exemplo, com ali um porco do mato, por exemplo, que vai lá te dar uma mordida. Normalmente isso pode acontecer. São coisas que você vai encontrar no meio do caminho em trilha, que pode acontecer se você sair do caminho da trilha. São várias coisas que podem acontecer se você deixar aquele caminho ali. Então a prática é o que? Siga a trilha. É como diz, aquela trilha, aquele caminho de trilhas de pão de João e Maria. Siga a trilha que você vai chegar no lugar que é pretendido. Né? O desafio é esse, o limite é aquele. Outra coisa muito importante do esporte em relação ao montanhismo: conheça os seus limites, os limites do seu corpo. Aquilo que a sua cabeça suporta, aquilo que o seu corpo suporta e até que extremo você consegue chegar, até que altura você consegue chegar dessa limitação sem que você fure os seus próprios limites. Então isso é muito importante também, conhecer a si mesmo e conhecer os seus limites em relação ao esporte. Isso é muito importante, sempre com moderação. Quanto mais moderação você tem, mais você vai se desenvolver nesse esporte. Quanto mais loucura você vai fazer, mais limitado você vai ficar, porque você mesmo vai começar a se impor limites por erros que você mesmo cometeu. Então isso é básico, tá? Em questão de prática, se você seguir todo esse regramento, toda essa questão, essas limitações, você ter esse equipamento, você conhecer a trilha, você buscar e compreender as adversidades, você vai conseguir praticar esse esporte facilmente e vai se divertir muito, porque é um esporte maravilhoso quando você segue essas regras, né? Eu mesmo sou uma prova disso, né? Pratico montanhismo, acho o esporte incrível, tenho que dizer mesmo, porque, vamos dizer assim, você vai encontrar trilhas diferentes, você vai encontrar cenários diferentes, cenários paradisíacos, vai ver animais diferentes na trilha, vai poder encontrar às vezes animais que você não vê na cidade, como por exemplo, realmente você pode encontrar serpentes, não peçonhentas, mas serpentes, por exemplo, cobras da água, coisas que você nunca viu na cidade, enfim, insetos exóticos, né, que você não vê na cidade, coisas diferentes que você pode ir lá tirar foto, de longe, né, obviamente, né, paisagens diferentes, coisas como o nascer do sol, coisas como cavernas, por exemplo, que você vai poder tirar foto de cavernas, de ali riachos, coisas diferentes, né, paisagens lindas, flores, tudo que você imaginar que há de bonito em questão da natureza, você vai conseguir ver no montanhismo, sempre seguindo as regras. Você vai encontrar coisas maravilhosas e com toda a segurança possível que esse esporte pode oferecer, você vai ter nesse sentido se você seguir as regras. Dito isso, bom, aqui no Brasil existem, a gente pode classificar, né, as trilhas, né, como a gente disse,
entre fácil, intermediário e difícil, que a gente chama aí do montanhismo, né? Daí você pode colocar como fácil, intermediário, difícil, enfim, mas fica nesse patamar, né? Trilhas de nível fácil se encaram como o quê? Trilhas rurais, né? Trilhas que envolvem pequenas cidades ali, cidades históricas, né, e arredores, ali morros, digamos, de dificuldade baixa, né, com pouca altura, com vegetação baixa, que você consegue se localizar facilmente com trilhas muito bem batidas, que é quase praticamente um passeio, vamos dizer assim, né? Morros nesse sentido, caminhos históricos, ali trilhas de tropeiros, por exemplo, trilhas de tropeiros que já foram muito utilizadas, que são às vezes até pontos turísticos, entre outros, são consideradas trilhas fáceis, né? E, como disse aí, morros de nível pequeno, né? Nível fácil, morros pequenos, que a gente pode dizer assim. Aqui na região de Curitiba, nós temos, aqui região, aos arredores aqui da capital paranaense, nós temos vários exemplos, né, de morros que a gente pode colocar nesse sentido. Como, por exemplo, o Anhangava, que é um morro aqui muito praticado aí pelos montanhistas que vão realizar treinos, né, pessoal de segurança, militares, né, que fazem treinamentos. O Anhangava é um morro muito, muito fácil, né? Você tem a trilha do Cânion da Faxina, por exemplo, que é uma região rural, né, que você tem uma vista muito bonita da região de Curitiba e região, né? Fica na região metropolitana da cidade, né, digamos na área mais rural, né, quase próximo aí já à Serra de São Luís do Purunã, né, que divide o primeiro do segundo Planalto Paranaense. Uma trilha muito fácil de fazer. São alguns exemplos, né? Você tem o Morro da Palha, que é um morro que inclusive trilheiros de moto, né, pessoal do rally utiliza bastante para subir essa montanha, mas também pode subir a pé. Envolve muito barro, inclusive é bem barrenta, uma trilha bem suja, mas é uma trilha bem muito boa de fazer. Você tem o Morro do Cal, por exemplo, que é um morro pequeno também, com várias propriedades rurais em volta. Pão de Lote, né, que a gente chama, que é um outro morro também pequeno aqui próximo da região também, que tem vegetação rasteira, né, nascentes de rios, e tem uma vista muito bonita também na região rural aqui de Curitiba, próximo dos arredores de Curitiba, né, região mais de colonos, que a gente chama, região mais colonial, né. São áreas muito boas. O Caminho do Vinho também, que nós temos aqui, também que tem várias propriedades rurais, são consideradas trilhas fáceis. Trilhas que vão levar aí no máximo 2 horas para você fazer. 1h30, 2 horas. São trilhas muito fáceis. Então, é bom para iniciantes de montanhismo, pessoal que está praticando montanhismo, trail run, corridas de orientação, enfim. Pessoal que ali até, como a gente disse, né, militares, pessoal da área de segurança, de socorro, né, socorristas, entre outros. É interessante fazer essas trilhas para você ter prática, né, física também. Esse pessoal da área profissional utiliza bastante. E o pessoal dos esportes, que também faz essas trilhas também para condicionamento físico. Então são trilhas muito fáceis e boas de você fazer, porque além de ser divertido, né, não necessita de muito equipamento, não necessita de muito preparo físico psicológico, mas que já lhe dá uma percepção do que é o esporte, né? Então você já tem uma percepção ali de como é o montanhismo em si. Eu poderia dar outros exemplos aqui também, como o Rochedinho, Morro do Canal, enfim, ali Caminho do Guaraguaçu, aqui também no litoral paranaense. São N exemplos que a gente pode dar. Salto dos Macacos. São trilhas bem, vamos dizer assim, leves, né? Você vai ter outras em outros estados, como por exemplo Soldado Sebold em Santa Catarina. Você tem a trilha da Lagoinha, próximo lá ali da região do litoral catarinense. Você tem várias trilhas na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, que são trilhas na região de São Paulo, que são trilhas muito fáceis, enfim, que são próximas a propriedades rurais e você consegue se localizar ali facilmente. Trilhas muito boas de você fazer, né? A região de Corupá também, em Santa Catarina, se não me engano, tem muitas trilhas nesse sentido. Dito isso, são trilhas de nível fácil, né? Aí vamos passar para trilhas de nível médio, né? Aqui no Brasil, trilhas que já oferecem entre fácil e médio, enfim, que já oferecem uma dificuldade maior. Por quê?
elas vão ter obstáculos e adversidades que são maiores do que as trilhas comuns ou fáceis vão possuir. Por exemplo, elas podem ter, você vai ter que passar às vezes percursos de rios, por exemplo, né, passar por rios ali rasos que podem molhar até suas pernas, trilhas ali que possuem valas, às vezes, que você tem que descer ali segurando em tocos de árvores, enfim, em raízes, né, que ali você vai ter de passar por terrenos barrentos, muito fechados, locais que tem uma floresta mais fechada, né, que vai te dar uma sensação maior de claustrofobia, né, que você vai ter que seguir ali as indicações que a trilha oferece, trilhas ali que, por exemplo, você vai ter que passar por pedregulhos, por barrancos, que você vai ter que utilizar de cordas, por exemplo, para você se segurar dependendo da situação, ou grampos, né, já um pouco de grampos ali, que são trilhas mais desafiadoras, né, que você já vai necessitar um pouco mais de preparo físico, tanto nas pernas quanto nos braços, né, mas é um preparo já um pouco mais ali, um pouco mais de condicionamento, mas a essa altura provavelmente as pessoas já vão ter praticado um pouco já do montanismo, então já vão ter uma percepção de como é e o que é necessário você fazer de preparo para você encarar uma montanha ou um desafio nesse sentido, né? Aqui na região de Curitiba, né, Paraná, aqui onde nós estamos, trilhas como, por exemplo, o caminho do Itupava, por exemplo, é um caminho relativamente fácil no sentido de que ele é só descida, mas só que tem um porém, ele é um caminho que ele literalmente serpenteia toda a Serra do Mar, ele desce por toda a Serra do Mar Paranaense, né, a dita Serra do Mar. Então, é um caminho que leva cerca de 6 a 7 horas de caminhada. É uma trilha muito longa. Ela é extenuante. Mesmo que você esteja descendo o morro abaixo, é uma trilha que você vai passar por rios, você passa por nascentes de rios, você passa por instalações abandonadas, instalações antigas, históricas, né, que você vai passar. Você vai passar perto de cascatas, você vai passar por trilhos de trem, você tem que estar esperto que passam trens no local, né, que a América Latina Logística utiliza, né, as atuais empresas ali em férreas, né, elas utilizam o trecho ali, né, para passar, no caso, com cargas, né, com trens de carga. Então tem que ficar atento a essa questão. Você vai passar por trechos de pedregulho, você vai passar ali por mata quase. O caminho ele é bem, vamos dizer assim, traçado, mas você vai passar por regiões de mato mais fechado. Então você vai ter todos esses desafios e isso vai lhe cansar fisicamente. Então você tem que ter um certo preparo. Não é uma trilha para um iniciante fazer. Por exemplo, o caminho de Itupava, né? Você vai ter, por exemplo, o Morro do Vigia, por exemplo, que é um dos morros que nós temos aqui no litoral, que ele tem uma queda. Ele fica entre o Morro do Canal, que é um morro simples, né? Seguidamente é o Morro do Vigia. Ele tem uma vala de cerca de 10 a 12 metros de profundidade que você vai descer em grampos. Então a sensação de queda ela é grande. É uma inclinação de 75 graus, então 75, 80 graus. Então você sente a descida, né? Então é como se você estivesse fazendo um rapel, só que sem corda, né? No caso com grampos, né? Então você sente vamos dizer assim, a ter percepção de altura completamente. Você está exposto, né? Então é bem mais arriscado, né, você fazer trilhas intermediárias. No caso das intermediárias, a gente pode colocar além dessas, a gente pode colocar o Araçatuba, que é um morro que ele não é difícil no sentido de ter tantas adversidades, mas ele é muito alto, tem 1.500 metros de altura, né? É o maior da divisa entre Paraná e Santa Catarina, né? da Serra de Garuva, que a gente chama, né? Que você consegue inclusive enxergar lá de cima a cidade de Garuva, né? Já em Santa Catarina. Então é um morro que ele tem, vamos dizer, aspectos diferentes. Ele começa com trilhas de areia, né, de terra batida, e ele vai passar por partes de mata, e ele vai pegar ainda no final da trilha ainda uma região alagada, né, de grama alagada, regato, que a gente diz, né?
que é extremamente frio. Então um morro que tem 3 temperaturas diferentes. Você começa com calor e você termina com um frio absurdo no alto do morro. O tamanho do vento que passa por esse morro na parte de cima. Então é uma diversidade que te força. Você vai ter trilhas como, por exemplo, o Morro Caratuva, né, que é o segundo maior do sul do Brasil, basicamente. Que você passa por 2 sequências de morros, né, um morro base e, no caso, o próprio Caratuva em si, que tem uma subida de cerca de 1 hora, mais ou menos, que você vai ficar subindo o morro, literalmente, ali com... Não necessitando de grampos, obviamente, mas você vai serpenteando a subida do morro e algumas partes até passando por alguns pedregulhos e por agarrando algumas raízes de árvore. Então você já tem uma sensação, e fora a sujeira, barro, enfim, né? Então você vai ter toda uma sensação já de mata fechada, enfim, você vai ter uma sensação já de ser mais forçada a subida, né? Então já muda o nível. E você poderia colocar também nessas trilhas já como um intermediário, passando já para o nível difícil, né, o famigerado Pico Paraná, que é o ponto mais alto do sul do Brasil, né, que é uma trilha que ela também tem várias adversidades, é uma trilha muito extensa, ela tem cerca de 6 a 7 horas de caminhada, é uma montanha basicamente de 1.850 metros de altitude, né, que você tem que passar por literalmente três sequências de morros. Você tem que passar por um morro base, você tem que passar pelo morro P1, que a gente diz que é um morro de acesso ao Pico Paraná, e o P2, que é basicamente o morro que dá acesso ao Pico Paraná, né, que você vai ter ali como adversidades nascentes de rios, você vai passar por rio, você vai subir, serpentear um morro, basicamente passando por áreas mais restritas e fechadas, e você vai ter de utilizar grampos e cordas, dependendo da situação do local. Mesmo que não seja uma subida tão extenuante nesses grampos, cerca de 8 metros de altura, mais ou menos, de grampos, mas você vai ter de passar por grampos. Então você vai ter sensação de altura, né? E vai lhe cansar muito o seu corpo. É uma trilha que necessita, inclusive, acampamento para uma pessoa que não tem um preparo de um velocista, de um atleta profissional. Você vai precisar acampar, literalmente. E vamos dizer assim, que outros morros também seguem esse mesmo sentido também, né? Como algumas regiões da Serra da Mantiqueira em São Paulo, que são mais restritas também, né, que você pode dar como exemplo. Algumas regiões lá do Rio Grande do Sul, que o pessoal também diz também que faz montanhismo, que é também mais difícil. Você tem o Cânion Guartelá, que é também desafiador. Você tem o Petar, né, que é aquele parque que fica entre a região norte aqui do Paraná e São Paulo, né, que tem a maior garganta de caverna do mundo, né. É também uma trilha muito fechada, uma trilha de bem mais difícil acesso. Então, são morros cuja, vamos dizer assim, já lhe oferecem um risco maior. Risco físico, inclusive, dependendo da situação que você vai passar, né? Então, já tenha em mente isso. E você tem montanhas que são ainda mais complicadas do que essas, né? A gente não vai citar de exemplos aí fora do país, mas dentro aqui do Brasil, a gente pode citar, pelo menos aqui da região sul, né? A gente pode citar entre os morros mais complicados que tem aqui, por exemplo, a gente pode dizer assim, é o Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, né, cuja subida é basicamente feita de grampos, né, muito puxado, no caso, o Pico das Agulhas Negras. Você tem ali basicamente aqui no litoral paranaense o Conjunto Marumbi, né, que ele também, as trilhas são muito forçadas, vamos dizer assim, com muitos grampos, com muita corda, com muitos rochedos, enfim, que a sensação de altura ela está batendo o tempo todo, então é muito puxado, vamos dizer, exige muito do físico do indivíduo. E a gente pode colocar também o pico, o Morro Agudos, que a gente chama também, que também é muito grampo, e o que a gente chama também da trilha do Taipabuçu Ferraria também, que é uma das mais assustadoras também,
que tem muitos grampos, trilha muito fechada e mata às vezes muito fechada, que é meio desnorteante. Então é uma trilha mais assustadora. Então são desafios cujo o senso ali do indivíduo é absurdo, né? Cujo vai exigir totalmente de você. E isso a gente não está contando nem a nível mundial, né? Que existem montanhas na Cordilheira dos Andes, no Peru, no Chile, montanhas na Argentina, no caso na Europa, em algumas regiões da Europa, no norte da África, e principalmente, obviamente, no caso a Cordilheira do Himalaia, né, onde fica o Everest, são de nível assustadoramente difícil, são de nível cujo seu risco de vida é absurdo. Então, todo preparo é pouco. Vamos dizer assim, são trilhas das quais você já tem de ter um hábito com o montanismo, assim, um hábito, vamos dizer assim, frequente, né? Você tem que estar acostumado com esse esporte para você fazer esse tipo de desafio, que não é qualquer pessoa que faz. Então são esses níveis, né, de montanhas. Dito isso, vamos entender o que aconteceu, vamos dizer assim, agora as pessoas colocaram esse assunto em voga, né, da questão do nosso amigo aí, o Betinho, né. O que ocorreu ali, a situação que a gente tem que entender, basicamente. Um indivíduo cujo, mesmo ele tendo, obviamente, como ele mesmo relatou, né, um curso de socorrista, né, seria no mínimo, né, prudente de um indivíduo desses conhecer o tipo de lugar que ele estava indo, né. Sujeito que tem um curso nessa área de segurança, na área de saúde, enfim, né, ele tem que ter o mínimo de conhecimento do que ele está fazendo. Então ele nem sequer pesquisou nada a respeito da montanha que ele ia fazer. Não pesquisou nada. Ele encontrou por acaso uma menina, né, essa dita garota, no centro aqui de Curitiba, por acaso, né? Então ambos se encontraram, essa coisa meio de hipster, né? Essa coisa meio, enfim, meio já sem noção, podemos colocar assim no popular, né? Ambos se conheceram e resolveram fazer resolveram se divertir com isso, né? Lembrando que no montanhismo a gente tem grupos de pessoas diferentes, pessoas distintas que fazem esse esporte. Como a gente disse, os militares, né, o pessoal da área de saúde que faz esse esporte, né, a área de socorro. Você tem os esportistas, né, as pessoas que vão pelo esporte, né, sejam eles amadores, sejam profissionais. Você tem os amantes da natureza, o pessoal que vai pelo ecoturismo, pelas belezas do local, mas que normalmente vão acompanhados de turistas. E você tem o pessoal da gandaia, né? Literalmente o pessoal que vai para aprontar e para fazer coisas erradas nesse local. Normalmente esse pessoal da modinha, né? Esse pessoal que adora tóxicos e coisas meio, enfim, né, ilícitas, né? O pessoal que gosta de ir para lá para fazer coisas que não deveriam fazer, né? Enfim, que vão para esses tipos de diversão meio suspeita, né? E normalmente é esse quarto grupo, né, esse grupo imprudente, que é o grupo que normalmente acontece os acidentes, né, com esse último grupo. O pessoal do ecoturismo às vezes acontece, mas é por um descuido, enfim, por um descuido às vezes profissional de quem está junto com essas pessoas, né. Mas ali no caso, até essa garota que estava praticando montanhismo junto com o Betinho, ela tinha um certo conhecimento sobre montanhas. Porém, ela não utilizou nenhum deles, né, agiu até, eu diria, de má fé, de certa forma, na minha opinião. Mas vamos à questão do relato do que aconteceu. Ambos esses indivíduos saem de Curitiba e vão, né, para a região aqui do Pico Paraná. Fica a alguns quilômetros de distância de Curitiba, numa cidade metropolitana aqui, né, chamada Quatro Barras. Né, um município que é um município rural e que é ladeado ali por montanhas que fazem divisa com o litoral paranaense, né. E no caso, né, o Pico Paraná ele fica numa sequência de montanhas, né, da Serra do Mar, conhecida como Serra do Ibitiriquiri, né, algo assim, indígena aí, né, Serra do Ibitiriquiri. E essa cadeia de montanhas é literalmente a maior do sul do Brasil. O que tem os maiores morros é no Ibitiriquiri, né.
Grande parte desses morros são transponíveis, são alguns morros até de nível fácil, outros de nível mediano, né? Que oferecem aí um desafio mais complexo, né? E outros de nível assustador, né? O caso do Pico Paraná, como nós dissemos, é um morro de nível intermediário para difícil, é um morro que, né, ele tem todas essas adversidades. E não conhecendo essa história, né, o senhor Betinho foi para a trilha com a amiga dele, né, para esse morro do Pico Paraná. Para quem vê as fotos desse lugar, o que esse rapaz fez foi uma coisa absurda. Por quê? Quando eles subiram o morro, o que ocorre? Já depois de algumas horas eles pararam no primeiro acampamento, P1, que é o segundo morro no caso, né, que já faz acesso ao Pico Paraná. Já é uma caminhada extremamente cansativa até esse local. Daria no mínimo 5 horas de caminhada que eles fizeram. Então provavelmente, para mais até, se não, 5 horas e meia. Então o nosso querido amigo Betinho chegou extremamente cansado já no P1, né, nesse morro de acesso. Como eles não são esportistas, velocistas, não são indivíduos ali com alto preparo físico, tanto ele quanto esta recém-criada amiga dele, resolveram acampar, obviamente, no P1, né? Muito bem, se prepararam para passar a noite no local. O Betinho não foi preparado com roupas de frio, né? Ele mesmo admite que ele não tinha nenhum preparo de roupas, estava muito mal agasalhado, e naquela noite o tempo esfriou, né? Aí já deu um certo problema. Eles tinham somente uma barraca, né? E obviamente, como nós dissemos, o pessoal às vezes vai lá com segundas intenções, ou com, enfim, ali na mais perfeita inocência. O Sr. Betinho deve ter gostado ali da menina, enfim, queria, sei lá, conhecê-la mais, enfim, rolou uma comoção e ela não quis muito saber do Sr. Betinho, foi lá e, né, deu um chega pra lá nele. Muito bem, ali já foi uma situação que nós devemos ver que eles não foram ali para fazer montanhismo, nenhum dos dois. Eles foram ali com outras intenções, né? Vamos deixar claro isso. Então eles não foram pelo esporte em si, pela prática esportiva em si. Muito bem, seja amante da natureza, seja por diversão, por qualquer coisa, mas por esporte, vamos colocar em prática que não foi, porque eles não foram com preparo nenhum. Na segunda questão, 2 horas da manhã, o Sr. Betinho vai lá e ingere um iogurte, né? Um iogurte que ele, segundo ele diz, não estava muito bom, né? Enfim, já não tinha nada térmico ali para manter o iogurte resfriado, tomou o iogurte requentado e passou mal. Enfim, teve problemas de saúde. Detalhe, se uma pessoa está passando mal em uma trilha, é dever, tá? É dever das outras pessoas que estão fazendo a trilha parar a trilha e trazer a pessoa de volta, ou pedir socorro. É dever da pessoa, se ela não consegue trazer o indivíduo de volta aos pés do morro ou o início da trilha, se ela não consegue trazê-lo de volta, se a condição desse indivíduo é precária, é dever dela, como já tem os postos de socorro normalmente nos sopés desses morros, né, que aqui no caso do Paraná é o Instituto Água e Terra, né, o IAT. Você pega normalmente o número de socorro deles e você entra em contato com eles, é um número de emergência, né? Então você pede o socorro e o IAT manda uma equipe de socorro, no caso um profissional, né, um socorrista profissional, até o alto do morro para ali resgatar o indivíduo, ou levar a medicação necessária ali para restabelecer a pessoa, né? Então eles têm todo o preparo para isso. Não é nenhuma vergonha, não é nenhum problema você pedir socorro, muito pelo contrário, se é necessário, é necessário. Uma prática esportiva como qualquer outra. Se você está praticando ciclismo e você se arrebenta numa estrada, você precisa pedir socorro. Você não vai voltar todo estrupiado, machucado para casa, né? Então é necessário você pedir socorro, né? No caso ali do que ocorreu com o Sr. Betinho, o primeiro erro da pessoa que estava com ele, dessa garota, foi não pedir socorro, foi se omitir, vendo que ela estava passando mal. Ela não pediu socorro. Foi o primeiro problema que já aconteceu na trilha. Não buscou sanar o problema que estava acontecendo,
né? E pior, o tempo não estava nas mais perfeitas condições para você subir o Pico Paraná, o que já torna a trilha ainda mais difícil, né? 4 e pouco da manhã, no raiar do sol, eles resolvem subir o P2, que é uma subida com grampos, que vai lhe forçar muito o seu físico. É uma das partes do Pico Paraná que mais vão lhe forçar, é a vala entre o P1 e o P2. E eles foram. E o senhor Betinho subiu essa montanha, basicamente passando mal, com problemas intestinais, né, provavelmente, ali, né, com problemas intestinais, ali, problemas corporais, né, isso se não febre também, né, ou dor de cabeça, enfim, né, náuseas, subindo a montanha e passando mal. E olha que situação terrível. Então o seu físico já está completamente debilitado e você usando a pouca força que você tem para subir uma montanha. Então já é algo absurdo, né? Enfim, eles subiram até lá em cima no alto do morro para ver o nascer do sol. Conquistaram o Pico Paraná. Perfeito, muito bem. Só que tem uma coisa, você faz o morro, mas você tem que saber que você tem que voltar para casa. Então se você levou 6 horas para você subir essa montanha, fora do acampamento, você vai ter que descer mais 6 horas essa trilha para você voltar. Então é uma trilha que vai levar o dia inteiro para você retornar até o acampamento base. Normalmente, então pelo menos meio-dia para mais. Você vai levar para você voltar até o acampamento base, né? Muito bem. Eles retornaram até a vala, vamos dizer, entre o P2 e o P1. Quando nós vemos o Pico Paraná, o que ocorre? O senhor Betinho, ele alegou, digamos, né, no relato dele, que ele seguiu uma lei de um grande explorador que nós conhecemos aí no YouTube, né? Que tem inclusive uma série na televisão chamada Bear Grylls, né? Que o Bear Grylls, ele tem uma lei, né? Que ele diz que se você está no alto de uma montanha, no meio da natureza, em um local isolado, o mais certo é você seguir um curso de rio ou ali um percurso batido, né? Que o leve até um local de cidade, uma cidade mais próxima, enfim, porque normalmente a civilização está mais próxima do oceano, mais próxima do mar. Então, muito bem, faz sentido, realmente. Só que essa lei, ela se aplica, como o próprio Bear Grylls, inclusive, algumas vezes já disse, ela se aplica em locais que, digamos, as principais cidades estão próximas do litoral. Vamos pegar a América Central, por exemplo, Equador, Peru, né? Não, no Peru até nem tanto, mas eu diria que Equador, né? Colômbia, Venezuela, América Central, né? Algumas regiões da Ásia, por exemplo, Camboja, né? Indochina, esses locais, a maioria das cidades realmente estão no litoral. Se você estiver no alto de uma montanha com selva isolada, o mais certo é você descer a serra e chegar na região correspondente. No caso aqui da Serra do Ibitiriquiri, ou qualquer uma das regiões aqui da Serra do Mar, os municípios mais próximos, digamos, desses morros, são os municípios que estão para o lado avesso a montanhas, isso quer dizer, para o lado do Planalto e não para o lado do litoral. No caso do complexo ali da Serra do Mar, de alguns morros que estão mais próximos do Marumbi, que a gente chama, estão mais próximos do município de Morretes, né, que é o município que fica mais próximo ali do sopé da montanha, né, no caso da parte baixa da montanha. E já é uma queda bem grande até você chegar nesse município, mas é próximo. No caso da Serra do Ibitiriquiri, não. O município de Antonina, que seria o município mais próximo no litoral paranaense, fica a quilômetros de distância da Serra do Ibitiriquiri. É longe, muito longe, por sinal. E, do contrário, as regiões rurais, no caso de Quatro Barras, são mais próximas, e todas as trilhas, basicamente, que serpenteiam essa serra, são ligadas a Quatro Barras. As chácaras que estão na região de Quatro Barras que dão acesso a essas trilhas. Do outro lado dessa serra, é literalmente uma queda de 1.800 metros até o nível do mar, que é, no caso, a planície litorânea. Um local praticamente isolado de mata fechada, cujo não existe nenhuma trilha de acesso ali batida. Tudo é mata fechada. Dito isso, o que acontece? Se você está fazendo uma trilha dessas,
O mínimo de percepção quando ele estava no alto do Pico Paraná era perceber isso, né? E quando eles estavam entre a vala, entre o P2 e o P1, né, entre a saída ali basicamente do Pico Paraná, esta nossa querida amiga, né, não vamos lembrar o nome dela aqui, ela encontra um grupo de velocistas, de esportistas ali que estavam fazendo o Pico Paraná. Estavam descendo do morro, inclusive, também. Tinham ido ver também ao amanhecer no P2. E estavam lá, no caso, no alto do morro, e já tinham passado o P2 e estavam indo para o P1 já em certa velocidade, né? Afinal, eles queriam retornar o mais rápido possível para a base, né? São velocistas, estavam em treinamento. E a nossa querida amiga, né, a amiga do nosso querido Betinho, ela, ao invés de perceber que o senhor Betinho já estava passando mal, em situação terrível, ela, estando com os equipamentos no P1, né, isso quer dizer com os celulares, né, para pedir socorro, com algum tipo de medicação, com alimentos, com hidratação, né, ela foi na frente. Ela literalmente seguiu os velocistas e não se preocupou com o senhor Betinho. Ela literalmente o abandonou no meio do caminho. A Deus dará. Enfim, para que ele conclua sozinho a trilha. Porém, por sorte, o senhor Betinho ainda tinha entre os seus pertences uma pequena faca, um facão, que ele tinha levado ali por questão tática, né, por algum acaso, assim como alguns alimentos os quais ele tinha ingerido na noite de Réveillon. Afinal, aquela noite que eles passaram no P1 era a noite de Réveillon, né, que ele tinha ali se alimentado de uva, ali, ameixa, algumas coisas que ele disse que ele tinha ali na sacolinha dele, né, na mochilinha dele, que ele tinha levado para o P2. No retorno, como o Sr. Betinho ficou para trás, sozinho, perdido no mundo, o primeiro erro, obviamente, já sai, não é simplesmente um erro, já é quase um crime, né, que parte dessa moça, justamente o abandono de um indivíduo numa situação de adversidade. Muito bem, o Sr. Betinho vai lá e ele vai, em vez de ele seguir, digamos, o caminho convencional da trilha, né, do qual ele tinha vindo e ele nem mesmo percebeu, ele encontrou uma bifurcação entre a vala do P1, do P2 e do P1, né? Vala essa que, no caso, bifurcação essa que todos os montanhistas utilizam a sinalização correta que estava ali demarcada, inclusive segundo ele mesmo disse, que ia para o acampamento base. Ele, muito inteligentemente, ao invés de seguir esse caminho, ele resolveu seguir o conselho do Sr. Bear Grylls. Eu vou descer o morro. Olha que coisa maluca. Achando que seria um caminho mais rápido, enfim, mais convencional, para chegar em algum tipo de base, né? E aí que ele comete o grande erro ali que vai fazê-lo ficar perdido por cerca de 2 dias no meio do mato, né? O grande erro que ele comete. Esse caminho que ele toma, essa picada, né, essa picada aberta no meio do mato que ele vai descer, ela foi utilizada pela última vez nos anos 90 por 2 exploradores que utilizaram esse local para mapeá-lo. Inclusive, não vou lembrar o nome dos indivíduos agora, que tentaram mapear, né, justamente a queda do Pico Paraná até a planície litorânea, né? É um local, segundo esses exploradores disseram, extremamente difícil, um local, vamos dizer assim, quase inexpugnável, né, de queda absurda, onde tem valas assim de quedas de 40, 50 metros, né, com mata fechada, né, grandes desníveis, cachoeiras, né, fechadas, ali, pedregulhos e locais de difícil acesso que muito dificilmente você consegue transpor. Isso quer dizer, é bem complicado, é um caminho bem difícil. E o Sr. Betinho seguiu esse caminho, né, na esperança de que ele iria chegar mais rápido em algum tipo de base. E o que acontece? Ele não andou cerca de meia hora, ele andou cerca de 20 minutos. Ele literalmente foi se agarrando nas raízes de árvores, serpenteando uma cachoeira de 30 metros de altura.
né? Uma queda de 30 metros de altura ali, uma cascata de 30 metros de altura no meio do mato. Visto que ele praticamente deslizou nas pedras dessa cascata para baixo, né, e conseguiu chegar no fosso da cachoeira, né? A hora que ele tentou olhar para cima, que ele tentou, enfim, buscar um caminho de retorno, não tinha mais como voltar, porque o desnível era muito alto e não tinha nem equipamento, qualquer coisa para ele conseguir se escalar de volta aquele caminho. Então a única situação era descer morro abaixo. E a essas alturas, né, a nossa querida amiguinha aventureira chegou até a base do acampamento e e quase omitiu o fato de que esse indivíduo estava passando mal. Relataram ali os velocistas, o pessoal que tinha ficado um rapaz para trás, mas ela ela omitiu o fato do estado de saúde do indivíduo, a situação em que ele estava, né, a adversidade em que ele estava e o tipo de situação em que ele estava. Porém, ainda assim, o IAT mandou a equipe de socorro atrás do indivíduo. E aí que a novela toma a pior situação possível, que o IAT foi até o sopé do morro e não encontrou o indivíduo lá, né? E ele não estava mais na trilha do Pico Paraná. Ele foi para outro caminho. E aí que a situação complicou. Porque daí eles tiveram que colocar no caminho basicamente helicópteros, tiveram que colocar equipe de salvamento, pelo menos 30 pessoas envolvidas na operação, né? Tentando mapear toda a Serra do Ibitiriquiri atrás do indivíduo que havia se perdido no meio do mato. No pior lugar possível ainda, que você não conseguiria encontrá-lo. De forma nenhuma. E detalhe, ele chegou a observar o helicóptero em certo período descendo o morro. Ele pediu socorro, mas o helicóptero não conseguiu rastreá-lo ou encontrá-lo. Eles não conseguiram ouvi-lo no meio da serra. Então, por 2 noites ele teve que dormir no meio do mato, totalmente desprevenido, sem barraca, sem equipamento nenhum, se abrigando com folhas de bananeira, né? E exposto ali aos piores animais peçonhentos possíveis, né? Sem segurança nenhuma. E vamos dizer assim que ele chegou, a sorte dele é que depois de 2 dias conseguindo descer 1.800 metros, né? Detalhe que basicamente ele já estava totalmente destruído fisicamente, né? Com algumas escoriações. A sorte dele é que no final do morro, ao invés de ele continuar, digamos, para um lado mais à esquerda, que ele poderia, digamos, ir parar ainda no caminho de Guaraqueçaba e parar mais longe ainda, né? A sorte dele é que ele consegue se deslocar justamente para onde existe uma usina, né? Chamada Usina Parigote de Souza, que é a usina que ela gera energia para as cidades de Antonina e Morretes ali no litoral, né? Que é uma pequena usina que tem ali perto do pé da serra, né? É uma região ali até com alguns pontos turísticos ali próximos. E a sorte é que ele consegue chegar nesse local e encontrar alguns caseiros na região ali das máquinas ali da usina que estavam lá fazendo manutenção e o prestam socorro, né? Enfim, informando as autoridades. O resultado dessa história, né, é que o senhor Betinho, vamos dizer assim, ele vira um herói, entre aspas, não sendo um herói, né? Na verdade é um caso de extremo erro, né? É o que você não deve fazer quando você pratica montanhismo, né? Ele é o caso mais, vamos dizer, abismal disso, né, nos últimos anos. Assim como a amiguinha dele foi intimada, obviamente, pelo Ministério Público, né, a ter de pagar todos os custos de salvamento e também responder pela omissão de socorro ao indivíduo que ficou no meio do caminho sem assistência nenhuma. Então olha para vocês verem como a falta de segurança, a falta de juízo, de regramento para a prática de um esporte, a falta de preparo, né, em todos os sentidos para você fazer um esporte, assim como ali a omissão em si, ela leva vamos dizer assim, a uma situação absurda como essa, né? Então isso fica de lembrete para as pessoas, né, em relação à prática. Porém, para vocês terem uma ideia, né, voltando a dizer, o Pico Paraná não é um dos piores morros para você fazer. É uma trilha até
para quem já tem uma certa prática de montanhismo, é uma trilha relativamente tranquila, dependendo da situação, né, que não ocorrem problemas justamente quando você segue o regramento do esporte, em qualquer prática. Então, dito isso, novamente dizendo, as pessoas seguindo esses regramentos, essas limitações, buscando a prática do esporte mesmo, buscando ali o objetivo que você vai fazer nesse local, como questão de apreciação da natureza, diversão, esporte, ou mesmo ali para questões profissionais, né? Você seguir as regras é o que faz, digamos, o local se tornar algo bom, se tornar algo divertido, algo lindo, né? Não faça isso, não faça uma prática envolvendo natureza, envolvendo essas questões com intenções espúrias, às vezes com coisas ali que você poderia muito bem fazer na cidade, né? Mas você quer ir para um local desses por simples ostentação ou qualquer coisa parecida assim, com segundas intenções, né? Não vá nesse sentido, porque vai dar problema no meio do caminho. Isso pode ter certeza disso. Pelo menos uma adversidade você vai ter no meio do caminho, porque você não está preparado para aquilo. Então é o mínimo que a pessoa tem que ter de seguimento. Espero que o pessoal tenha gostado, né, a respeito desse vídeo, né, sobre cada detalhe, aí, esse relato, né, assim como toda a questão da preparação do que é esse esporte. E novamente convido o pessoal que gosta de natureza, que quer mais se envolver com isso, procurem estudar sobre esse esporte e tentem praticar um dia. Vocês vão ver que maravilhoso que é. É um esporte incrível, algo que pelo menos as pessoas teriam de fazer uma vez na vida, a partir de tão bom que é esse esporte, né? Simplesmente siga os regulamentos e você vai apreciar e muito, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Novamente eu reitero, quem aí gosta do nosso conteúdo, né, dos nossos vídeos, deixa o like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para outras novidades e nos vemos aí no nosso próximo encontro, né? Desde já, muito obrigado.